A gente sabe que o conhecimento sobre ESG, a busca, né, sobre o conhecimento ESG tem aumentado muito entre os brasileiros no último ano e, inclusive, uma pesquisa encomendada pelo Google e realizada pela MindMiners, empresa especializada em pesquisa digital, revela que 27% da população já ouviu falar da sigla ESG. E como é que está a procura por parte das empresas por esse tipo de consultoria? A gente faz um bate-papo com o advogado Dr. Cristiano Ribeiro, que é diretor de consultoria em ESG da Martinelli. É o nosso convidado de hoje para a gente comentar sobre esse assunto que é atual, necessário e mais que importantíssimo, não só para as empresas, mas para a sociedade de uma forma geral. Dr. Cristiano, bom dia. Bem-vindo à Jovem Pan Joinville. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Eu gostaria de agradecer em nome da Martinelli Auditores e da Martinelli ESG o convite da Jovem Pan, né, para tratar aqui desse tema tão relevante para as empresas e também para a sociedade. E eu gostaria de deixar um registro, né, antes de a gente começar a falar do tema. Estava presente na cerimônia de posse da CIG, né, e parabenizá-lo aí pela condução lá bastante competente do evento junto com a Sabrina Guiar. Né? Obrigado. Doutor, como é que está a procura, né, das empresas por parte em consultoria em ESG? A gente sabe que o tema vem sendo debatido já há muito tempo, enfim, mas as empresas já estão mostrando essa preocupação, essa iniciativa em buscar a orientação com profissionais qualificados. Como é a equipe que vocês oferecem? Essa procura ela tem aumentado, muitas empresas elas acabam já tendo ações pontuais e no Brasil até por força da legislação, né? Nós temos uma legislação ambiental, trabalhista, de conformidade de forma geral assim bastante forte. Então, ações pontuais já são feitas, mas talvez não organizado na forma de ESG. E quando você chega nas empresas, às vezes elas entendem que elas têm uma ação ou outra que já cumprem bastante coisa, mas o tema é bastante abrangente. A gente está falando aqui de emissão de gases de efeito estufa, estamos falando assim de conformidade, de ética, né, de sucessão dentro das empresas. Então, para ajudar as empresas no esclarecimento desse tema, a Martinelli ESG, a Martinelli Auditores, tem promovido uma série de workshops. Nós estamos indo semana que vem para o 4º workshop em Santa Catarina, em Chapecó, já fizemos Joinville, Criciúma e Florianópolis, e também 4 fora do estado, Curitiba, Maringá, Sorocaba e Cuiabá. Então, a consultoria aqui de Santa Catarina atuando em todo o Brasil nesse tema, para você ter uma dimensão do interesse, né, sobre o assunto. Doutor, a gente sabe que focar em sustentabilidade é um compromisso inadiável, né? Agora, qual é a principal dor que os profissionais da empresa de vocês acabam percebendo ao ter contato com esse empresário que busca essa consultoria? É até um esclarecimento sobre o tema, assim, porque a gente está falando de um tema de gestão empresarial, né? São boas práticas que ajudam a empresa a conseguir crédito, essa empresa ela conseguir talvez um incentivo fiscal, ela ter uma retenção de talentos, então tem uma série de vantagens. E no primeiro momento, quando a gente chega nas empresas, muitas vezes, né, por tratar de pautas de sustentabilidade, às vezes de diversidade e outros temas, há uma confusão de que são pautas políticas ou pautas ideológicas. E a gente está falando de gestão. Então é muito importante a gente deixar claro que são práticas atuais e as práticas futuras de gestão das empresas, né? Não se trata de outro tema. E quando a gente fala em gestão, doutor, necessariamente essa empresa precisa ouvir a comunidade onde está inserida para o desenvolvimento dessas ações de ESG? Sem dúvida, porque assim, é uma parte muito interessante para a empresa poder definir o que são os temas materiais que ela tem que tratar, ela tem que ouvir as partes interessadas, que a gente chama, né, no inglês dos stakeholders, que é como tecnicamente se chama, que podem ser a comunidade, podem ser sindicatos, os clientes, fornecedores, os bancos, os investidores, os sócios, funcionários. Então é essencial, né, conversar com essas partes interessadas para que a empresa ela consiga ter clareza de quais são aqueles temas relevantes que ela tem que atuar, sem dúvida. As empresas já estão tendo a percepção, a sensibilidade, a consciência de que isso é um investimento e não gasto quando se fala na questão de ações, projetos de ESG dentro da empresa? Na medida que nós vamos conduzindo os projetos e promovendo essa série de workshops até de esclarecimento, né, isso vai ficando mais claro. Porque no primeiro momento a empresa ela entende que é apenas uma imposição legal, ou seja do Brasil, ou até quem trabalha com empresas, né, exporta para a Europa, por exemplo, eles são muito demandados pelos seus clientes europeus sobre informações relacionadas a ESG. Só que existe uma própria norma contábil que ela deixa bem claro que a empresa tem que mensurar os riscos e a oportunidade. Então, por exemplo, nós temos um problema climático que pode gerar uma seca.
Essa seca ela é um problema para aquela empresa que talvez tenha uma plantação, mas ela é uma oportunidade para a empresa que vem num sistema de irrigação. Nós temos agora essa catástrofe no Rio Grande do Sul, né? Com certeza, uma calamidade, ela trouxe prejuízos enormes para pessoas e para empresas que estão lá sediadas, mas também ela vai trazer as oportunidades para quem vai ajudar a reconstruir o Estado. Então, sempre que a gente trata desse tema, existem os riscos e oportunidades que têm que ser tratados pelas empresas. E essa oportunidade está muito ligada à inovação. Quando uma empresa ela trabalha, por exemplo, para ter mais eficiência, para fazer economias, para gastar menos material, menos água, menos energia, ela está contribuindo com o planeta, mas ela também está reduzindo custos. Então, isso é uma vantagem. Além dessa contribuição com o planeta, que o senhor bem usou essa frase, num termo bem simples, né, numa explicação bem popular, como é que o mercado reage a uma empresa que já tem essa preocupação, tem ESG, tem ações voltadas a essa preocupação, da empresa que, por enquanto, não tem ainda, né, na sua cultura a discussão sobre o tema? Aí vamos pegar um exemplo bem prático, né? Se o meu concorrente já tem práticas de ESG, eu posso perder mercado para esse cara se a minha empresa não tiver? Sem dúvida. Primeiro, a gente falou aqui de mercados internacionais que para você ter acesso a alguns mercados você precisa demonstrar que possui essas práticas. E mesmo a legislação do Brasil, por exemplo, lei de licitações, questões de equidade salarial entre homens e mulheres, questões de emissões de gases de efeito estufa, de você possuir esses inventários, questões de conformidade, né, de ética, eles são critérios de desempate em licitação. Então nós já temos casos de clientes que eles tiveram vantagens em função disso. Nós temos aí notícias, né, na mídia de empresas que elas conseguiram, por exemplo, negociação de dívidas com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pelo fato de possuir práticas ESG, dar como contrapartida práticas ESG. Temos várias linhas de crédito no mercado relacionadas a BNDES, aos bancos comerciais, para que você invista em ações ESG. A questão da própria reputação, o mercado consumidor, principalmente as novas gerações, elas são mais sensíveis a esse tipo de prática. A empresa que é consciente, a gente vê na mídia, né, toda hora propagandas comerciais nesse sentido. Então, com certeza, a empresa que não tem essas práticas, ela acaba ficando para trás. Como a gente falou, é uma nova forma de fazer gestão. E dentro dessa nova forma de fazer gestão, doutor, uma pergunta que pode surgir é a seguinte: como implementar a questão da cultura de ESG nas empresas? Porque se você tem uma movimentação por parte da diretoria, da liderança, você tem um desafio de fazer com que essa nova cultura atinja todos os profissionais, como a gente fala, desde o chão de fábrica até a diretoria, e nesse conjunto todos, né, devem entender. Como é que a gente leva a cultura para dentro da empresa após a busca dessa consultoria, né? Na realidade, a partir da consultoria, você tem que ter dentro de casa gente que entenda do assunto, né? Você procura buscar. Então, eu vou dar um exemplo da própria Martinelli. A Martinelli chegou no momento, né? A gente tem a especialidade em gestão já há muito tempo, e nós chegamos à conclusão que a gente precisava montar um time que entendesse realmente de todas as nuances, né, do ESG. E até o nosso presidente, o Nereu Martinelli, né, ele é conhecido na cidade por saber montar times aí, né, pelo histórico esportivo dele. Então ele foi pelo Brasil todo buscando assim o que a gente conseguiu encontrar de melhor mesmo para trazer para dentro de casa para contribuir com esses nossos clientes. Então você tem que ter um time apaixonado pelo que faz, que entenda do assunto, sabe, que consiga passar essa mensagem para o cliente. A gente também tem tecnologia dentro da Martinelli, a gente tem a Martinelli Labs, onde a gente tem todas as plataformas que dão suporte a esse trabalho para deixar tudo evidenciado, para que aquilo que a empresa divulga para o mercado seja verdadeiro mesmo, certo? E a gente tem uma jornada que a gente constrói para o cliente, que é uma jornada customizável ali, mas que desde o momento da comunicação integrada, interna, externa, definir o que são essas partes interessadas, os temas materiais, estratégias, planos de ação, até um relatório de sustentabilidade, a gente constrói isso junto com o cliente. Então ela é uma construção que vai sendo feita. É esse relatório de sustentabilidade que pode ser uma das métricas para a gente mensurar. E aí a grande pergunta que eu faço é assim, né? Se eu preciso de um serviço da empresa B e eu quero saber se ela tem ações e está preocupada com a sustentabilidade, como é que eu tenho acesso para saber? Não, de fato, essa empresa tem uma responsabilidade, uma conscientização com o meio ambiente, então eu quero que ela faça parte do meu negócio. Como é que a gente faz essa leitura, hein, doutor?
Hoje algumas empresas têm um relatório de sustentabilidade onde elas consolidam todas essas informações e outras têm, talvez assim, redes sociais, no próprio site, as informações assim pontuais de algumas ações que elas fazem. Mas o relatório, ele é uma peça onde ele acaba consolidando, né, as ações, o que a empresa faz, né, de bom, mas também ele traz aqueles pontos que você precisa melhorar. Porque às vezes quando a empresa ela tem um ponto que está frágil, aquilo não é um problema. Ela fala assim, olha, eu gostaria de melhorar no determinado aspecto, seja de água, energia, social, e eu quero, né, numa determinada data, seja daqui a 3, 4, 5 anos, chegar num determinado patamar. Então eu defino metas, eu defino indicadores e eu mostro para a sociedade que eu estou buscando esse objetivo. E isso é muito importante. Não é uma questão assim de simplesmente hoje como eu estou, mas sim da jornada que eu vou construindo, certo? É mais fácil, doutor, implementar ações de ESG numa empresa de grande porte ou de pequeno porte, em razão dos agentes envolvidos, né, nessa questão da empresa, ou as ações elas são muito parecidas? Eu tenho uma pequena empresa, eu tenho que buscar ações que sejam idênticas à de uma grande empresa também. As ações elas não são idênticas, até por isso eu comentei que a gente tem essa jornada customizada. Existem vários padrões aí de normas internacionais que a gente aplica, mas nem todos esses temas são relevantes para cada empresa. Então, depende do tema que foi definido, depende da capacidade até de pessoas, de mão de obra dentro da empresa para se engajar nesses temas, depende do orçamento que a empresa tem também. Certo? Então tem assuntos que eles podem requerer algum tipo de investimento. Então esse investimento ele leva um determinado tempo até ele obter o investimento, se concretizar, realizar as ações. Então o importante assim é começar a jornada e não parar mais, né? Como eu falei, ela é uma nova forma de gestão. E a gente entende assim que mais do que determinadas práticas, a empresa ela deixa um legado, porque todo esse tema de sustentabilidade ele veio à tona porque a gente obviamente percebe que existem problemas, sejam sociais, ambientais, né? Veja as crises climáticas que a gente está vivendo. Então, né, nós prestamos serviços para empresas aqui da cidade, né? Podendo citar alguns nomes aqui, como Schultz, Dehler, Dona Helena. Você pega ali de São Bento do Sul, por exemplo, a Condor, que trabalha com higiene, limpeza, beleza, pincéis. Eles estão no mercado, a Condor, por exemplo, completou 95 anos. Como vão ser os próximos 95 anos? Que legado que eu vou deixar para as próximas gerações, certo? Então, as empresas que estão se movimentando nesse sentido, elas estão pensando nisso. Afinal de contas, a gente só tem aqui um planeta, né? Se a gente não cuidar dele, né? O que vai ser, né, das gerações futuras? Legado, aliás, um tema que foi muito falado durante a Expogestão e as empresas precisam ter essa responsabilidade, isso no radar também, né? Doutor Cristiano Ribeiro, advogado, diretor de consultoria em ESG da Martinelli. Doutor, obrigado pela aula aqui que o senhor deu, né, pro ouvinte que nos acompanha, e certamente vamos voltar, né, a conversar sobre esse tema que não é só importante, é necessário, né, para que a gente cada vez mais leve informações esclarecedoras sobre ESG. Sem dúvida, obrigado a vocês, obrigado ao ouvinte, a gente está aqui à disposição.